TG, o desenvolvimento da linha TG tem muita emoção, né? Isso começou muito tempo atrás. A gente tem que partir do princípio que nós introduzimos a linha TG no Brasil no final de 2018, mas essa geração foi introduzida na Europa a meados de 2016. Então, as conversas e discussões sobre a nova geração começaram, eu diria, lá para 2006, 2005, quando a parte de desenvolvimento já concluiu que nós estávamos no limite da PGR em termos de desenvolvimento e que precisava de um salto efetivo para conseguir fazer a sobrevivência dos nossos produtos até a entrada de produtos futurísticos como elétricos e outras células de hidrogênio. E a Scania sempre traz para os projetos essa questão da emoção, do prazer de usar a marca. E começou a se discutir saltos de qualidade significativos. A Scania sempre vem desde 98 com melhorias contínuas. O PGR foi o terceiro salto de melhoria contínua do que se lançou em 98 aqui no Brasil, que é a série 4, antiga série 4. Então nós fizemos 3 degraus de evoluções contínuas e concluiu-se que não tinha mais grandes saltos a fazer, e sim um redesenho global do produto. E isso começou aí, como eu te falei, em 2005, 2006, até que nós chegamos a conclusões de pontos de melhoria, por exemplo, o motor. O motor, o motor do PGR, para chegar na Euro 6, ele foi quase ao seu limite. E para continuar tendo evolução na norma Euro 6, nós precisávamos efetivamente uma reconstrução, uma desconstrução e uma construção nova do motor. Isso foi feito. Os materiais do motor foram todos mudados. O material do bloco é sintético, hoje não faz ferro fundido nem alumínio. Uma nova família de pistões e principalmente uma nova família de injetores, né? Um novo sistema de injeção, um desafio enorme com alta pressão de injeção. Só assim para conseguir uma melhoria importante do consumo de combustíveis foi feito. Um redesenho completo da cabine, né? Em vez de nós pegarmos, como vimos fazendo, e buscar na cabine do PGR alguns pontos de melhoria, nós partimos de um projeto novo. Foi recolocado e reposicionado o motorista para dar mais ergonomia, mais visibilidade, e a cabine foi redesenhada. Obviamente que mantendo a história, a linha, a estética da Scania, mas se você prestar atenção na cabine da NTG, ela tem muita novidade. Bom, falando do design da nova geração de caminhões Scania, além da parte estética, a eficiência energética foi pensada como um dos principais fatores. Isso buscando uma melhor eficiência aerodinâmica. Então, a cabine em si, só pelas suas curvas, pelas suas lacunas entre as peças, ela foi desenvolvida com o auxílio do túnel de vento que existe lá na Suécia, para que o fluxo de ar passasse pela cabine e pelo caminhão da forma mais eficiente possível, da forma a ter menos arraste aerodinâmico possível. Isso para que numa operação onde você tem uma velocidade média superior a 50 km por hora, se torne cada vez mais econômico em termos de consumo de combustível. A cabine comparada com a geração anterior já traz uma economia de combustível de 2%, só pela aerodinâmica. Em adição a isso, vem também o pacote aerodinâmico, que você pode adicionar defletores de ar, laterais, de teto, o para-choque também, porque o fluxo de ar também vai por baixo do caminhão, ele tem uma chapa defletora para otimizar o fluxo por baixo do caminhão também. E as saias laterais, que para nós agora aqui na América Latina é uma novidade ter a saia lateral. Por que eu digo na América Latina? A geração anterior já tinha saia lateral, mas era mais usual na Europa, onde você tem estradas muito boas. Se você tem estradas numa condição um pouco pior, não havia robustez suficiente. Mas nós aqui solicitamos para que essa nova geração tivesse uma solução robusta o suficiente, porque sabemos da eficiência da aerodinâmica que a saia lateral ajuda. Então, esse pacote aerodinâmico que você pode adicionar, ele soma mais 2% de economia de combustível. Por isso que eu falo, 10 anos foram tomados para desenvolvimento do produto, né? Para ganhar produtividade com um novo produto, que normalmente traz mais complexidade, todo o processo produtivo foi repensado. A nova cabine exigiu um
fábricas novas, né? Tanto na Europa quanto no Brasil, nós tivemos que construir fábricas novas, e para construir fábrica nova, o projeto da fábrica, então tudo isso com muita antecedência. A fábrica que nós construímos nova para a cabine dos caminhões aqui da série NTG, ela começou a ser construída um ano antes. O projeto começou a ser feito 2 anos antes. Então, final de 2015 e 2016, começaram os projetos das fábricas para a produção do novo produto. Aqui no Brasil, nós começamos 3 anos antes os testes de campo dos novos modelos, com todos os ajustes necessários para o mercado brasileiro, em todas as condições que você pode imaginar. Um transporte de contêiner de Santos para a nossa fábrica, que isso foi feito muito, transporte de grãos no Mato Grosso, no Pará. Então nós tivemos várias condições de aplicação prévias para os ajustes serem feitos, comprovação de resultados, para nos dar confiança de chegar no lançamento e assumir compromissos com nossos clientes, né? Bom, e falando da nova geração, não podíamos deixar de falar daquilo que é o coração do caminhão, que é o motor, né? Essa nova geração traz uma motorização tremenda, numa tecnologia que já começou já no finzinho da geração anterior, que são os motores com injeção de alta pressão, o XPI. Nós tínhamos 2 potências na geração anterior, agora toda a nossa motorização tem essa tecnologia de injeção de alta pressão. Que na prática o que é? Eu fazer a injeção do combustível com uma pressão extremamente alta para que a queima, para que a explosão seja muito mais eficiente. Eu consigo aproveitar muito mais o poder calorífico do combustível, ou seja, eu vou extrair a potência do motor com menos combustível. Eu torno o veículo mais potente e mais econômico. Então essa nova motorização vem nessa nova geração dos motores de 7 litros, 9 litros, 13 litros e 16 litros, que é o V8. Então de potências desde 220 cavalos até 620 cavalos no V8. Todas essas opções, a motorização que vai desde 220 até o 620, assim como as opções de cabine, de eixos, nessa nova geração, eu tenho uma gama maior justamente para atender a essa estratégia, essa filosofia da Scania de entender melhor a aplicação do meu cliente e trazer a solução mais otimizada possível para cada situação, para cada aplicação. Então, existem, no caso de motorização, até motores com a mesma potência. Eu tenho um motor de 7 litros de 280 cavalos e de 9 litros com 280 cavalos. Dependendo daquilo que for a necessidade, da rota, topografia, condição de piso, equipamento que eu vou acoplar no caminhão, sistema de customização vai propor uma especificação mais adequada para cada situação. Bom, em adição à motorização, tem uma novidade também que vem na caixa de câmbio, que é o freio do eixo secundário da caixa. O que isso faz? Você tem engrenagem a serem acopladas, o freio do eixo secundário acaba freando, ajustando a velocidade com a outra engrenagem para o acoplamento ser feito mais rápido. Que na prática faz com que o tempo de troca de marcha seja mais rápido. Então isso, para o motorista, ele sente numa subida, onde naquela hora que vai trocar de marcha você perde o embalo um pouquinho para depois a marcha engatar, esse tempo é muito mais rápido, você não perde o embalo. Então você mantém sua velocidade e acaba economizando até combustível por não ter que retomar a velocidade. O lançamento da NTG no Brasil combinou todos esses 12, 13 anos de trabalho, trazer para a NTG toda a expertise que nós temos da PGR, todos os pontos positivos, pontos fortes, e adicionar uma carga técnica e científica de modernidade para garantir que a NTG vai ter uma sobrevida de 10, 15 anos, como foi o caso do PGR. Isso não significa que nós vamos estagnar no que estamos lançando, porque exemplo do que nós fizemos com o desenvolvimento que partiu da série 4, as melhorias contínuas continuam acontecendo. Eu posso te dizer que o caminhão que nós estamos produzindo na NTG hoje já não é o mesmo que começou a ser produzido na Europa em 2016. Ele já tem avanços. A engenharia está buscando novos produtos para o futuro, mas em paralelo tem uma equipe enorme buscando o que fazer de ajustes constantes no produto. Não se desenvolveu uma cabine e colocou motorista, não. Colocou motorista e se desenvolveu uma cabine buscando a ótima condução. Então você pode ver que a posição do painel curvo, todos os comandos estão à mão do motorista sem ele ter que
desencostar as costas do encosto. A posição da condução do banco do motorista foi levemente deslocada para diante e para a esquerda. O painel foi um pouquinho mais para baixo, aumentou a área envidraçada. As colunas na lateral do para-brisa foram diminuídas a espessura. O vão entre o espelhinho e essa coluna aumentou. Tudo isso somado dá uma visibilidade muito maior para o motorista. Então é notório você sentar numa geração anterior e nessa nova geração a diminuição de pontos cegos, a percepção do ambiente que o motorista está bem mais no controle da situação. E, obviamente, os controles eles estão sempre buscando maximizar o conforto do motorista. Agora eu tenho controle de espelho, vidro aqui na porta, bem perto da mão. O ângulo de escamoteamento da direção foi aumentado. Na cama, você levanta a cama, tem uma imensidade de compartimentos que também podem ser acessados por fora da cabine. Isso aí, no dia a dia, é uma comunidade muito grande para o motorista, para ele poder guardar suas coisas, aquele motorista que dorme, passa dias fora de casa. Isso aí melhorou muito a vida do motorista. Esse processo de desenvolvimento não fica restrito às áreas de técnicas e científicas da empresa, né? Muita coisa se fez fora da Scania. Para você levar um produto com tantas mudanças, tantas melhorias ao cliente final, nós temos que passar por força de venda. Então nós começamos também com 2 anos de antecedência a preparar os nossos vendedores e para que eles pudessem passar por uma transformação até de comportamento. Não só da atitude, mas de comportamento para migrar do vendedor tradicional para o que nós hoje chamamos de consultor de soluções. E aí vem uma carga adicional ao produto tradicional. Esse produto tradicional, o novo caminhão, a nova geração, ele não parte mais de especificações básicas que oferecemos ao mercado. Ele parte sim de uma consulta aos clientes do que seria necessário fazer para o produto, para daí analisar as múltiplas combinações possíveis dos nossos conjuntos e oferecer ele a melhor especificação, o melhor conjunto de especificação. Para fazer isso, o nosso consultor tem que saber fazer perguntas, o que não era comum. Então nós começamos há 1 ano e meio antes do lançamento, com um processo de treinamento para ensiná-los a como fazer perguntas para obter as respostas que necessitamos. Isso foi uma mudança de comportamento. Junto com a nova geração e essa forma de trabalhar, uma plataforma nova de sistemas buscando combinar, a partir das respostas, a melhor especificação. E as respostas similares indicando qual seria a melhor combinação de caixa de câmbio, motor, cabine, relação diferencial, tudo isso para entregar para aquela aplicação específica, naquela topografia, naquela roupa, com aquele hábito de direção do motorista, a melhor configuração que entregasse o melhor resultado. Muito treinamento foi feito de comportamento, muito treinamento foi feito de conhecimento técnico do novo produto, prévio ao lançamento. Nós começamos no final de 17 aqui com treinamentos intensivos, modos de treinamento presencial e também online para que os vendedores pudessem conhecer os produtos. Programas de manutenção adequados àquela operação, programas de manutenção flexíveis que são pioneiros no Brasil, em que a manutenção é feita de acordo com a real necessidade da operação e não mais por intervalos estabelecidos, padronizados, independente da operação que seja. Então hoje nós temos a possibilidade de ter mineração em intervalos mais curtos, dado ao trabalho mais severo, operações rodoviárias mais leves com intervalos mais longos. Claro, tudo isso para minimizar o custo operacional do nosso cliente e maximizar a máquina. Entregando ao cliente e a nós, para as nossas bases de dados, para fazer a manutenção flexível, informações sempre constantes do que está acontecendo com o caminhão. E para o cliente, como ele pode otimizar a operação, como ele pode tirar do motorista dele o melhor, que treinamento ele tem que dedicar ao motorista para que naquela operação ele dê o maior rendimento possível. Hoje é um caminhão totalmente customizado, de acordo com cada operação, com cada aplicação. E se é de acordo com cada aplicação, com cada operação, perfil de operação, você precisa ter um plano de manutenção também customizado para isso. E aí que entra a gestão de dados da Scania. O diferencial da Scania hoje. O que a Scania faz com os dados da conectividade. E aí eu trago um pouquinho da base, que é o que é um caminhão conectado. O caminhão conectado hoje, ele sai com um módulo eletrônico de fábrica, onde com base nesse módulo, o cliente hoje tem acesso a 2 planos, um plano básico e um plano mais completo com gestão, mas o plano hoje é gratuito. Então hoje
o caminhão sai, a gente ativa com a autorização do cliente esses dados, e esse caminhão começa a ser conectado com uma base de dados, conectado com várias bases de dados mundiais lá na Scania na Suécia, e com base nisso, a Scania desenvolveu uma inteligência. Essa inteligência permite que o cliente possa saber em que momento o caminhão precisa parar para fazer a manutenção. Ou melhor, o caminhão vai dizer o momento certo que ele precisa parar para fazer uma intervenção, seja preventiva ou corretiva. E esse processo é feito de acordo com a operação de cada cliente. Então, se ele está operando de uma forma mais severa, menos severa, o caminhão vai modulando isso, essa inteligência vai combinando esses dados e vai direcionando o que deve ser feito nesse caminhão com base nessa inteligência. Hoje a produtividade é válida para todos, então o motorista, o proprietário, que também é o condutor, também vai ser plenamente beneficiado com essa solução, onde ele vai saber também pontos, oportunidades de melhoria para ele extrair o melhor performance do produto dele. É claro que com toda essa tecnologia, houve uma preocupação muito grande com a segurança também. Então, as cabines da nova geração, elas são aprovadas pelos mais rigorosos padrões de teste. Eles cumprem com a legislação europeia e mais, cumprem com uma legislação que é mais rígida do que a europeia, que é a legislação sueca. Então, tem que suportar cargas no teto, na traseira. A cabine realmente ela é resistência, é um habitáculo muito seguro para o motorista. Tudo isso você tem em adicional o airbag frontal, que já existia na geração antiga, e agora uma novidade, né? A Scania identificou que grande parte dos acidentes fatais se deve a tombamento lateral. E por isso a nova geração traz uma novidade que é o airbag de cortina lateral, que vai trazer a segurança para o motorista nessa condição de tombamento. Então, a condição do motorista ficou muito mais segura. Obviamente, nada disso vai funcionar se o motorista não tiver com o cinto de segurança colocado. Não adianta. Às vezes até pior você acionar um airbag sem o cinto de segurança, até uma situação pior. Continuando com a parte de segurança, também existem sistemas que auxiliam o motorista para manter a condução mais segura. Por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo. O que é isso? Coloca o piloto automático numa determinada velocidade, 70, 80 km por hora, e você programa. Eu não quero ficar a uma distância menor do que 50 ou 40 metros do veículo na minha frente. O piloto automático entende isso. Se entra algum veículo na minha frente, ele vai frear e manter essa distância. Se o veículo sai, eu volto na minha velocidade programada até que exista algum obstáculo, mas mantendo essa segurança. Então, isso automaticamente. Um outro sistema adicional de segurança é o sistema de leitor de faixa. Então o que o caminhão faz? Ele está lendo a faixa da estrada. O caminhão está dentro daquela faixa, né? Você tem a faixa pintada e outra, e o caminhão entendendo que ele está ali dentro. Se o caminhão começa a sair dessa faixa e percebe que é de maneira involuntária, ou seja, você não deu nenhuma seta e não fez nenhum movimento voluntário de mudar de faixa, ele vai te dar um alarme e falar, olha, você está perdendo o controle. Então, ele te deixa alerta que você está saindo da tua pista. E um outro sistema também muito interessante é o freio de emergência, que na verdade nada mais é, se eu tenho um obstáculo que eu preciso parar e o motorista não age, o caminhão vai dar um alerta luminoso e sonoro. Se o motorista não agir, ele vai parar o caminhão para evitar colisão. Existe também a operação. A gente pode melhorar ainda mais essa performance. Como isso? Com base nos dados de gestão. Então a Scania também, com base nessa inteligência, uma parte é manutenção, uma parte é gestão. E aí é a operação do veículo. É possível, com uma base numa plataforma que a Scania desenvolveu, acompanhar a operação de como aquele caminhão está sendo operado por cada motorista. Por vários parâmetros gráficos, que é possível depois disso, com base nisso, o cliente buscar uma melhor performance de cada motorista. Vou dar um exemplo.
uma freada brusca, né? A importância de controlar uma freada brusca. O que uma freada brusca pode gerar num caminhão hoje carregado? Pode danificar vários componentes, pode gerar desgastes prematuros de vários componentes. Agora imagina 3 freadas bruscas, 4 freadas bruscas, 10, 100. Agora coloque isso ao longo de 1 ano, de 2 anos. O que está acontecendo? Uma má operação com um produto cujo cliente fez todo esse investimento. Está diminuindo a vida útil. Com base nesses dados, é possível identificar o condutor que está utilizando de forma inadequada o equipamento para assim oferecer um treinamento. E aí vem um outro serviço da Scania, que é o Scania Driver Service. Com o Driver Service é possível você corrigir esses desvios, onde o motorista passa a conduzir de forma adequada, prolongando a vida útil, evitando paradas imprevistas do produto. Então uma combinação de dados que a Scania traz de gestão e manutenção. Outro ponto, como a gente sabe, é a importância da economia de combustível. Então é possível saber como está a operação de cada motorista e buscar redução do consumo de combustível. Como? Comparando com outros motoristas, vendo em que ponto o motorista está com uma operação acelerando mais, uma aceleração mais forte, ou, por exemplo, o caminhão hoje em marcha lenta há muito tempo. É possível identificar tudo isso com base nesses dados de gestão. E com isso fazer o quê? Identifica o desvio, vem o Driver Training. Então, nós estamos trabalhando hoje pensando nesse futuro, né? Apresentando soluções imediatas para um imediato futuro. Eletrificação vem, mas não vem só eletrificação, vem novas soluções de utilização da base de dados e vem os autônomos. Nós também estamos investindo muito no desenvolvimento do veículo autônomo. Talvez não vejamos nos próximos 15, 20 anos os autônomos nas estradas, mas com certeza, num tempo menor, autônomos em operações segregadas, portos, aeroportos, terminais de carga e descarga, isso com certeza. Então, estamos com testes já iniciados e a nova geração que poderá surgir poderá ser algo não tradicional. O caminhão nosso, esse bem tangível que a gente tem tanto amor e paixão, pode deixar de ser o principal negócio. O principal negócio do transporte pode ser a movimentação da carga. Como fazer a movimentação da carga? Perder um pouco o foco. Né? O desenvolvimento futuro da empresa pensa nisso. Né? As soluções elétricas e autônomas com certeza vão estar presentes. Por isso é difícil dizer que nós vamos ter uma nova geração. Nós vamos ter alguma coisa que vai movimentar a carga no futuro, que pode ser algo similar a um caminhão, com motorista, sem motorista, com cabine, sem cabine, com motor a combustão, com motor elétrico, vários eixos de tração, poucos eixos de tração. Isso tudo é um futuro que está começando a ser desenhado, não só pela Scania, por todas as grandes empresas que trabalham no segmento, mas de uma forma muito mais aberta do que se fez no passado. Né? No passado, o caminhão tinha eixos tradicionalmente mecânicos, aquele motor a combustão. Agora, o futuro é diferente. Como vai ser esse futuro? Nós temos que trabalhar e construir isso junto. Os operadores são grande fonte de informação porque eles têm a necessidade diária e a necessidade colocada pelos embarcadores, que também estão preocupados em sair desse paradigma fóssil e evoluir para alguma coisa que seja menos intensivo de capital, que seja mais amistoso com o meio ambiente. E a Scania faz parte desse investimento, desenvolvimento e da redação desse capítulo futuro. Eu acho que a Scania vai sim trazer grandes novidades no futuro a médio e longo prazo e, como a gente diz aqui, novidades disruptivas. Né? Vamos sair do tradicional e vamos trazer melhorias que impactem efetivamente no negócio de transporte de carga de passageiros e no negócio dos nossos clientes.